Olá! No programa Nossa Entidade de hoje, nós vamos falar sobre os trabalhos desenvolvidos pelo PAR, Programa de Apoio para a Recolocação de Refugiados. Este é o primeiro projeto no Brasil voltado à inserção de refugiados no mercado de trabalho. Para explicar melhor sobre esta atuação, estão aqui no estúdio João Marques, que é o fundador e voluntário do PAR, Vinícius Paris, voluntário e gestor do projeto, e também Giovana Stroyer, analista de responsabilidade social. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui com a gente para esse bate-papo, para contar um pouco sobre o trabalho do projeto. Eu queria então começar sabendo como é que esse projeto foi criado, como é que ele foi pensado e quando foi isso? Em 2011, eu fui convidado para prestigiar uma oficina de refugiados aqui na Delegacia Regional do Trabalho, na Martins Fontes. Fui prestigiar, fiquei praticamente o dia inteiro, vi muitos debates, muitas entrevistas, muitas conversas, tinha ministro palestrando, mas eu percebi uma coisa, eu não percebi o foco trabalho. Percebi muitas histórias de dores, porque o refugiado ele tem que sair por uma questão até de sobrevivência, mas eu entendo que a sustentabilidade nossa, as nossas feridas, começa pelo nosso trabalho. A mente ocupada, você começa a superar os seus próprios obstáculos. Fiquei bastante incomodado, desenhei um projeto naquela noite, apresentamos... Na mesma noite. De manhã chamei alguns colaboradores, um deles é o Vinícius, discutimos o projeto, apresentamos um projeto para a Acnur, firmamos um contrato de parceria com todas as responsabilidades da própria ONU, porque quando se fala de refugiados, se fala de vidas, e menos de 6 meses nós já estávamos lançando o projeto com o site criptografado e começando a desenvolver as nossas atividades. E o PAR é um projeto que ele tem uma mentalidade empresarial. Então ele tem budget próprio, ele tem funcionários dedicados, ele tem voluntários, eu sou um dos voluntários. Mas, antes de mais nada, ele é tratado dentro de um princípio de um negócio. Claro que ele não tem custos a ninguém. Ao refugiado, impossível, porque a situação dele é muito difícil. E nem ao empresário, porque o nosso objetivo é sensibilizar o empresário para dar oportunidade. Então, o PAR foi criado dentro de um conceito de responsabilidade sustentável por uma entidade, que é a nossa empresa, a Indoc. Vamos falar um pouquinho sobre a Indoc? Sim. Como é que ela subsidia tudo isso? Como é que ela atua no projeto? Bom, a Indoc é uma empresa com 35 anos de atividade de mercado, é uma empresa especializada em mobilidade, estrangeiros que vêm, brasileiros que vão para o exterior, entre as companhias. Então, o PAR, quando foi criado o PAR, ele é mais ou menos uma continuidade da atividade da Indoc. Então, se a Indoc, em 30 e poucos anos, me deu todas as condições quando eu fundei a Indoc, o PAR ele é uma sequência de trabalho, só que de um trabalho como voluntário, um trabalho social. Mas é muito semelhante à adaptação e à busca do trabalho para o refugiado, porque não é uma coisa muito simples. Há muitas diferenças culturais. O refugiado é uma pessoa altamente qualificada. Você tem refugiados com 6, 7 idiomas, com doutorado, com PhD, engenheiros, você tem diversas profissões. Claro que a dificuldade é de comprovar as profissões, porém, se nós, durante mais de 30 anos, adaptamos estrangeiros que vêm ao Brasil e os brasileiros que vão trabalhar no exterior, o refugiado é uma mesma linha de tratamento, preparar-o para a interculturalidade, para que seja uma contratação de sucesso. Porque, senão, você vai se sensibilizar pela situação do refugiado, você vai gerar uma vaga para ele, mas em muito pouco tempo ele será dispensado, porque as diferenças culturais para as empresas e os países que estão habituados a fazer esse tipo de mobilidade, pessoas que mudam de países trabalhando, o refugiado é um pouco diferente. Ele é capacitado, ele tem conhecimento da sua atividade, ele tem boa formação acadêmica, mas ele não tem o hábito da mobilidade. Ele teve que sair do país dele por uma situação de guerra, de perseguição, então ele não é adaptado a uma mudança internacional. Então o PAR também tem uma das missões de preparar ele para este mundo.
João, você falou da Acnur, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Eu queria que você falasse melhor. Você me disse que o projeto foi apresentado para eles, né? Como é que isso foi recebido? Como é que foi esse contato e foi firmada ali uma parceria, né? Exato. Na realidade, desenhamos uma proposta de um trabalho que nós gostaríamos de desenvolver, um trabalho dentro dos princípios dos nossos mais de 30 anos, o nosso portfólio de mais de 1000 empresas nós assessoramos e dissemos, queremos fazer uma coisa com muita seriedade. Sabemos dos desafios, claro que não imaginávamos o tamanho do desafio. É muito maior? É muito maior do que se imagina. Eu vou dar alguns exemplos que talvez possa elucidar. Entre novembro de 2011 e julho de 2012, estamos falando de 11 meses praticamente, eu pessoalmente visitei mais de 80 empresas, né, falando do PAR. E todos foram muito simpáticos, muito agradáveis, mas todos me disseram, João, isso você esquece porque não está no nosso negócio, não temos interesse. Claro que as pessoas tinham desconhecimento absoluto do refúgio. Nós estamos falando de 6, 7 anos atrás, pouco se falava de refugiado, ou pouco no nosso país, porque nós somos um país bastante fechado, né? Então, hoje se fala muito, hoje você tem muitas matérias, hoje você tem muito debate internacional, a Copa do Mundo ajudou, as Olimpíadas ajudou a criar um debate em cima do tema. Mas em 2011, mesmo as grandes companhias globais diziam, olha, João, é muito legal, grande ideia, que bom, mas olha, esquece porque aqui na minha companhia não... Então deu certo porque você acreditou, né, João? Não só você, mas outras pessoas que já estavam envolvidas na época, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, olha, talvez porque nós somos habituados a ouvir não durante toda a nossa vida, talvez a minha própria história de vida, então o não é um desafio para o sim. Então foi muita persistência mesmo. E depois, sabendo que você não está oferecendo ao empresário um assistencialismo. O objetivo do PAR é dizer, empresário, pense um pouco mais, esta pessoa tem conhecimento, ela vai agregar, você vai mostrar responsabilidade social de verdade e você vai trazer ganhos à tua empresa e exemplos dentro do teu ambiente de trabalho. Esse é o objetivo maior do PAR. Então, essa foi a maior dificuldade, de mostrar isso no início. João, a gente tem um vídeo que vocês enviaram, inclusive, para a gente. Eu queria mostrar agora, até porque ele traz alguns depoimentos, algumas falas de refugiados. Eu queria já fazer uma pergunta para a Giovana. Eu queria que você explicasse um pouquinho o seu trabalho. A gente viu bastante emoção no vídeo, né? Assim, as pessoas emocionadas, justamente por conta das dores, né, que o João já falou aqui. Eu queria saber como que é esse primeiro contato, como é que é teu trabalho, como é que é seu contato ali com eles, né? Acredito que você faça essa triagem, sim, né? Como é que é isso? Eu e a minha colega Marília, a gente atende dentro da Caritas, Arquidiocesana de São Paulo. Eles têm o Centro de Referência para Refugiados, aqui em São Paulo. E a gente faz o primeiro contato de trabalho, né? O primeiro contato deles aqui no Brasil é com a Caritas. A Caritas tem diversos setores que, inclusive, apoiam o nosso trabalho, o setor de assistência, integração, proteção e saúde mental, que dá um respaldo para o nosso trabalho do PAR. Então, quando eles chegam no PAR, eles já passaram por toda a situação de necessidade de albergamento ou necessidade de alguma ajuda jurídica, ou, se caso, saúde mental também. E no setor de integração, que é onde o PAR atua, é oferecido cursos de português, cursos profissionalizantes, orientação de trabalho, orientação sobre revalidação de diploma, ou mesmo como se faz para entrar na escola, os processos, porque a escola no Brasil é para todo mundo. E quando eles chegam até nós, eles preenchem uma ficha de dados profissionais e de educação. E aí a gente vê que tem muitos refugiados, inclusive todos esses que estão no vídeo, com muita qualificação, com pós-graduação. E aí no final está lá que tipo de trabalho você procura. E tá, serviços gerais, porque a única forma de se integrar aqui no Brasil de forma plena é através do trabalho. Então a gente percebe neles uma resiliência muito grande, uma vontade de recomeçar a vida muito grande, que não importa a partir de onde.
E a gente sempre reforça e pergunta, mas tá bom, serviços gerais, mas o que mesmo você quer fazer? Aí que é a parte emocionante, porque apesar de eles quererem retomar a vida deles, eles sabem que é muito difícil. E esse projeto com o Acnur dos Talentos Invisíveis é para isso, é para ver que esses talentos, as pessoas existem, esses perfis incríveis, profissionais, e estão sendo subutilizados aqui no Brasil. Talentos invisíveis mesmo, né? Sim. É uma campanha que vocês criaram? Sim, é uma campanha do Acnur. Justamente para tentar fazer com que esses talentos tenham, né, olhar sobre eles. Exato, porque na realidade é mostrar para a classe empresarial que tem pessoas qualificadas que estão dispostas a trabalhar num cargo inclusive inferior, até porque muitos deles não têm revalidação de diploma, sequer tem documento. Quando você sai, às vezes você sai com a roupa do corpo. Aliás, Albert Einstein dizia, ele foi um refugiado, o que eu tenho está na minha mente e no meu coração, o resto não vale nada. Então, são pessoas que saem, mas mostramos ao empresário, olha, ele é o qualificado, não precisa contratar, ele está aceitando um cargo bem inferior. Tem refugiados que já receberam 4 promoções no ano, porque depois o empregador consegue atestar a capacidade e a vontade dele e pouco a pouco vai trazendo ele a cabo e a função que ele merece. Então, você vê que coisa engraçada. Qualquer outro lugar fala, não, mas eu tenho toda essa certificação, eu quero trabalhar dessa maneira. Não. O refugiado, muitas vezes, ele fala, não, me dá um trabalho para que eu possa primeiro recomeçar. Tem uma coisa engraçada também. Mesmo quando eles estão trabalhando e têm propostas, eles não são de mudar de emprego. Existe uma coisa neles muito, muito diferente. Muitos deles, às vezes, recebem o salário e vêm agradecer o salário que recebeu. Coisas que foi um passado que nós não conhecemos mais. Quem tem mais de 50 sabe o que eu estou dizendo. Isso para o empresário, para o ambiente corporativo, é muito bom, é um bom exemplo a ser seguido. Nós sofremos e padecemos dentro de um ambiente corporativo por não termos referências positivas. Essa é uma referência positiva. Por isso, quando se fala para o empresário, não é assistencialismo, não contrate para que você esteja fazendo um trabalho de assistência. Não, contrate uma pessoa capacitada. Tá bom, ele não tem o diploma legalizado, ele não está conseguindo comprovar, pega um cargo inferior, vai testando. Ele vai ter que comprovar para você que ele é aquilo que disse, aí você depois vai ajustando o cargo dele dentro do próprio carreira dele, dentro da própria companhia. Vinícius, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios, né? Você pegou desde o começo, está no projeto desde o começo, e a gente falou bastante sobre esses desafios, assim, de quebrar esses paradigmas, né? E realmente fazer com que a coisa acontecesse, né? Com que o PAR funcionasse mesmo como essa ponte e ligasse esses dois elos. Como é que você sentiu desde o começo, assim? Em todos esses anos de PAR, o que a gente aprendeu é o seguinte: o refugiado, na verdade, ele não é refugiado, né? Ele está numa condição de refugiado. E o PAR, ele vem justamente para isso, para mostrar a empregabilidade dessas pessoas. Porque quando a gente pede para uma pessoa analisar o currículo, a gente pede para analisar o currículo do profissional para baixo. Qual a experiência profissional dessa pessoa? Então, aí não interessa se ela é refugiada, se ela é solicitante de refúgio, se ela é estrangeira, se ela é brasileira. Quando uma empresa procura alguma coisa, ela procura o profissional. Então, a partir daí, a gente foi começando a quebrar esse paradigma com as empresas, né? E aí começamos a ver também as deficiências que a gente tinha, né? O curso de interculturalidade, preparar a empresa para receber o refugiado, porque a empresa precisa saber, os funcionários que vão receber essa pessoa, ela precisa entender um pouco do que é o refúgio. O que ele pode perguntar, o que ele não pode perguntar. Como é que é esse preparo? Na verdade, é um workshop? A gente faz um workshop com essas empresas, né, para que elas recebam esse profissional, para mostrar para eles, para ensinar um pouquinho, passar um pouco de conhecimento, o que é o refúgio, né? Porque nós brasileiros, a gente tem a mania bastante de perguntar muita coisa, né? Então é para mostrar para eles, olha, não pergunte tanta coisa da vida pessoal, né, o que aconteceu com essa pessoa, receba esta pessoa, né? E ao mesmo tempo a gente prepara esse refugiado para a empresa, porque muitos desses refugiados, eles nos países de origem, principalmente com hierarquia feminina. Lá a mulher não é respeitada hierarquicamente, e aqui ele tem que respeitar. Então essa interculturalidade é muito importante, para ele entender que aqui no Brasil ele vai ter uma gestora feminina, uma mulher,
e ela comanda. Então, a gente consegue fazer tudo isso. É muito importante e quando a gente consegue colocar na empresa essa multiculturalidade, porque ele consegue passar toda essa experiência que ele obteve no seu país de origem e veio para cá e está recomeçando a sua vida. Ele não está pegando o lugar de ninguém, como a gente tenta, como a gente ouve. Ele é um profissional qualificado e merece um lugar ao sol também, como todos nós. Então, ninguém quer sair do seu país de origem forçado. Ele teve que sair. É diferente quando você está numa empresa global e você está sendo transferido para uma outra empresa, para um outro lugar do mundo. Ele veio e muitas vezes ele chegou aqui sem saber onde estava. Desembarcou no navio e falou assim, onde estou? Ele decidiu estar no Brasil. É claro que também existe uma diferença do refugiado que está no Brasil, porque ele consegue fazer um planejamento maior. Diferente do refugiado que está na Europa, ele pega um barco e vai para lá. Então, para você chegar no Brasil, é um trâmite maior, são muitas horas de viagem, então ele já vem um pouco mais preparado. Então, o PAR, a gente trabalha com empregabilidade, 100%. Vamos fazer com que com este profissional, nós tratamos os refugiados como profissionais. Ele não é refugiado, ele não é solicitante de refúgio. Ele é um profissional qualificado que está em busca de trabalho. Então a gente está conseguindo sucesso assim. Você falou sobre a cultura, que eu li, pesquisando. Você tem que explicar tudo, assim, tudo. Realmente fazer essa ponte, desde do oi, do olá, do hábito, o que é hábito, o que não é, Porque, como é um recomeço de vida, você imagina o seguinte, qual é o objetivo? Que sejam contratações que se fixem. Então, você tem que preparar. Por que o brasileiro adora de ficar tocando? Muitos países não se toca. Aliás, tem países que... E por isso o preparo necessário dos dois lados, Exatamente. Tanto da empresa quanto do profissional. Para dar certo. Porque senão, em algum momento ali, pode ter um atrito desnecessário por algo que não tem nada a ver com a capacidade profissional ou com o trabalho. As próprias experiências negativas fez com que o projeto fosse sendo refinado. Porque no início era um projeto de empregabilidade. Com o tempo nós começamos a perceber que a interculturalidade era super importante. Boa parte desses refugiados, como ele frisou, não tem mulheres no comando nas empresas. Olha, você quer recomeçar a tua vida? Quero. Pensou bem? Pensou. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. Se você não tiver uma mulher hoje como líder, você vai ter amanhã. Vai ser rápido. E nós damos, inclusive, como referência a nossa própria empresa. Nós temos, acho que, 2 homens como líder. Depois tem 15 mulheres como líder. Então, puxa vida, a tua empresa é uma referência? Então se serve para você como referência, dá uma volta na nossa empresa e você vai ver que a maioria, 80% são mulheres e de todos só tem 2 homens como líder. Então, se prepara, porque se você não está preparado, é bom não começar a trabalhar. Prepara-se melhor. Então, a interculturalidade é uma coisa rica. Quando também se prepara, e quando ele entra numa companhia, que a companhia também abriu espaço para preparar o time para recebê-lo, olha, tem resultados maravilhosos. Resultados maravilhosos. E como o Vinícius frisou, nós não entramos no nome, no mérito, na origem. Nós falamos no que você sabe fazer e pode fazer. Depois o nome. Todas essas informações, do currículo, a capacitação, vai tudo para um banco de dados, E nesse banco de dados, esse candidato, o refugiado, ele não tem que colocar o diploma, algum documento que de repente ele não tenha. Como é que ele faz nesse caso para comprovar? Ali no site ele já não tem que apresentar isso? Ou não, depois durante o trabalho de entrevista e acompanhamento, de repente se percebe que ele não tem determinadas comprovações? Bom, todas as informações são autodeclaradas. A gente pergunta se eles têm certificado escolar, alguns têm, muitos não têm. Mas se for de ensino médio é muito fácil conseguir, é só ir na secretaria, ou alguns fazem através do Enem e assim já ele pode preencher tudo aquilo mesmo sem ter a comprovação, Sim. Porque realmente às vezes fica difícil e Saiu não correndo. tem ali esse papel. Mas ele pode preencher da mesma forma, colocar todos os dados lá no campo do currículo, se colocando à disposição para o trabalho. Sim, e assim, tem empresas... quando a gente cadastra uma empresa, a gente sempre se dispõe a fazer um treinamento com a equipe. Quando ela vai receber o refugiado, fazer uma sensibilização, porque muita gente ainda não conhece o refúgio, não sabe o que é uma coisa nova,
E tem muita curiosidade em cima disso. Então a gente sempre orienta, como o Vinícius já falou, tem muitas perguntas que não devem ser feitas. Da mesma forma que você não perguntaria para um brasileiro, você não deve perguntar para um refugiado. E a gente também fala sobre essa questão das profissões que eles declaram ter tido ou da educação. E aí a gente... Não é na base da confiança, é no dia a dia de trabalho. Você vai saber se a pessoa tem essa capacitação ou não para realizar esse trabalho. Ela vai provando ali no dia a dia, né? E tem Por um isso o cargo mais acompanhamento baixo. também, né, João? Por isso o cargo mais baixo. Porque você é jornalista, você trabalhou, você se formou, você fala 3 idiomas, olha, dê a ela um cargo inferior, ela está aceitando, e depois internamente ela vai comprovar que ela tem aquela profissão. Aí você vai ajustando com a capacidade e com o empenho dela, uma vez que a maioria sequer tem documentos. E aí pode acontecer o que você já citou aqui no programa, de uma pessoa ter 4 promoções em um ano, né? Aconteceu ter 4 promoções num ano, porque era altamente capacitado, aceitou um cargo infinitamente inferior, porque precisava começar, e depois o próprio empresário começou a perceber essa capacidade desse refugiado. Obviamente que ele tem um time que estava trabalhando junto. Se ele não reconhecesse, ficaria numa situação desconfortável, que primeiro ele deu uma mensagem na companhia dele que ele tinha uma responsabilidade dele de fato, e depois, se ele não reconhecesse o que todos já estavam vendo, seria como se ele estivesse explorando uma pessoa. Então, o empresário, de uma maneira consciente e inteligente, falou, não, eu vou reconhecer uma vez que ele tem capacidade. Então, foi reconhecendo, até que ele chegou no cargo que era justo, e para a própria companhia, para os próprios colegas de trabalho, foi um exemplo positivo. O senhor estava falando sobre o fato deles falarem várias línguas, né? Isso é um diferencial muito importante, né? Mas, eu tenho isso como um diferencial enorme, porque você tem, primeiro, a interculturalidade do teu país. Você tem uma origem, uma culturalidade de trabalho. Depois você traz, junto com idiomas, num país como o nosso, que tem dificuldades de idiomas. Nós dizemos que falamos, mas não falamos o que dizemos. Então, esse idioma que eles têm, com essa interculturalidade, traz um ganho para o empresário. E esse é um ponto importante. Claro que você estava falando do site. O site é uma coisa interessante. E tem regras da ONU. Nós não podemos abrir o site para qualquer empresa. Tem regras. Para você ter uma ideia, se uma empresa agora está nos vendo e fala assim, bom, eu gostaria de abrir uma vaga, ela tem que aplicar no site um cadastro, vai para a ONU, que nos autoriza a abrir as vagas. Porque tem regras, se essa companhia está numa lista negra de tráfico de armas e outras, as regras da ONU, né? Então, para você ter uma ideia, nós estamos mexendo com vidas. Vidas, e queremos encontrar do outro lado um empresário que entenda que é um ganho para ele. Isso é super importante. Então, esse intercâmbio é que é bem sério, bem criterioso, né? Todo esse cadastro, né? Muito criterioso. Vocês já passaram por experiências de empresas que foram recusadas? Acredito que não. Nenhuma. Não, porque a média dessas companhias que contratam são companhias de grande nome, de renome, são companhias com mais de... Tem escritórios de contabilidade com 50 funcionários e tem companhia com 10 mil funcionários. Mas são companhias que aplicaram, foi analisado e não teve nenhuma contestação da parte da Acnur, porque se elas tivessem alguma coisa errada, essas companhias, seguramente elas seriam recusadas. A peneira é muito bem executada. A gente falou um pouquinho sobre esse trabalho do workshop, esse preparo do profissional, né, enfim, né, da empresa para receber e do profissional que está chegando. Isso tudo depois é acompanhado ao longo da contratação? O profissional chegou e depois vocês continuam acompanhando para ver se está dando tudo certo dos dois lados? Sim, a gente tenta acompanhar, na verdade a gente acompanha até o término da experiência dele de 90 dias, mas não significa que se depois, após os 90 dias, se ele tiver algum problema, ele pode procurar a gente, porque na verdade o que acontece? O par, ele acaba sendo o ponto da... Desculpa. Ele acaba sendo o ponto desse refugiado com a empresa. Então, normalmente a empresa vai ligar para a Marília ou ligar para a Giovana e o refugiado também. Então, como o par consegue ser a ponte entre essas empresas e o refugiado, ele consegue fazer tudo isso, né? Então, o que a gente viu em todos esses anos de programa,
a principal coisa é a redução de turnover. Né? Esse refugiado, ele permanece no trabalho dele. Então, todo o tempo empregado para o treinamento desse funcionário, ele se alonga durante muitos anos. Então, dificilmente um refugiado, ele vai embora do emprego por pouca coisa. Então, o turnover acabou reduzindo muito. E outra coisa que a gente percebeu também desde 2011, normalmente, o que nós tínhamos? Nós tínhamos vagas de serviços gerais. Somente, né? Olha, para limpeza, para hostel, para hotel. E essas empresas começaram a perceber o potencial desses profissionais. Então, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem workshop de contabilidade, pessoas formadas em contabilidade, a gente tem empresas de tecnologia fazendo workshops específicos para essas pessoas, para esses cientistas da informação. A gente tem um projeto bem bacana junto com o Caleidoscópio, que ele faz sobre conselheiros, para esses refugiados serem conselheiros nas empresas. Então, hoje, a mudança é muito grande. Hoje não é mais o serviço geral. Não dizendo que o serviço geral não é um trabalho, mas que as empresas estão conseguindo ver o potencial. Está diversificando, né? E dizer assim, olha, você é médico, você não consegue exercer a medicina. A gente tem, por exemplo, um grande escritório de advocacia que ela gostou muito de um refugiado, só que ela não podia contratá-lo como advogado. Ela conseguiu criar uma vaga para essa pessoa, que é aquela pessoa que vai até o fórum e busca, como é que chama aquela? Paralegal. Paralegal. Então ela conseguiu criar uma vaga de um paralegal. Esse refugiado ele não consegue exercer a profissão no direito, mas ele consegue ser um paralegal. Então ele tem o contato direto com o que ele foi formado. Então hoje em dia mudou muito isso. Isso é muito legal. Sim, essa mudança nos últimos anos das vagas é um esforço muito de projetos e empresas grandes que vêm procurando a gente, e a gente também, através também de um projeto chamado Empoderando Refugiadas. E é uma forma também de compensar essa ausência de documentação. A gente fez alguns projetos na área de farmácia, tecnologia e direito também. E aí a gente junta profissionais dessas áreas, da própria empresa, com os profissionais refugiados dessas áreas. E ao invés de ser comprovação de currículo, eles têm um bate-papo, eles vão conversando, eles fazem vários workshops, e ali dentro desses workshops eles escolhem pessoas para fazer entrevistas. Então, no momento, a gente tem várias pessoas passando por processo seletivo para se recolocarem na própria área de trabalho deles. Sensacional. E é um jeito de Eu queria abrir agora isso. Só para um breakzinho, a gente continua a discussão. O programa Nossa Entidade vai agora para um rápido intervalo, mas é bem rápido. Não saia daí que a gente volta já já. O programa Nossa Entidade está de volta e hoje nós falamos sobre os trabalhos desenvolvidos pelo PAR, Programa de Apoio para Recolocação de Refugiados. Aqui com a gente, João Marques, fundador e voluntário do PAR, Vinícius País, voluntário e gestor do projeto, e Giovana Stroia, analista de responsabilidade social. No bloco anterior, a Giovana estava falando um pouquinho sobre o empoderamento feminino. Era isso, né, Giovana? Eu queria jogar a bola agora para o João, que ia fazer uma intervenção e falar mais sobre esse projeto, né? Exato. O empoderamento de mulheres, o empoderamento de mulheres refugiadas é um projeto que está no seu segundo ano. Foi criado há 2 anos atrás e eram mulheres em situação extremamente difíceis, mais do que refúgio, bem mais complicado. E foi abraçado por algumas grandes companhias na área de alimento, companhias na área de roupas, de lojas e magazines, e com resultados incríveis. Nós estamos falando de 34 pessoas que no primeiro ano, quase 40% dessas pessoas já estavam com a sua vida restabelecida. E é um projeto grande porque ele não fala só da empregabilidade, a estabilização dessas pessoas, a baixa estima, é uma reorganização da vida dessas pessoas. E no segundo ano os resultados foram ainda maiores. Ele foi eleito o 10º mais importante projeto do mundo de inclusão social. Ele ficou abaixo de 9 projetos globais. Então, é um reconhecimento não só da inclusão, mas também da satisfação do empresário que deu oportunidade a essas pessoas, porque
você tem lojas, você tem mercados, supermercados que contratou essas pessoas, tem a rede hoteleira. Foram grandes empresas que perceberam e que os resultados aconteceram. Então, o empoderamento de refugiadas foi um projeto único. Se você recebeu o prêmio do 10º mais importante do mundo, nós aqui não conhecemos tanto, não temos tanta noção de quanto isso pode representar, mas é uma coisa super importante e o engajamento empresarial foi muito forte. Também foi citado o projeto Cadeloscópio. Esse é um projeto interessantíssimo para a classe empresarial. Eu posso citar como minha empresa, eu sou um sócio fundador, 95% da companhia é minha. Se eu falar de sucessão, meus herdeiros não estão preparados para dar continuidade se acontecer uma ausência minha de uma hora para outra. Eu tenho que prepará-los. E existem estudos das grandes companhias de consultoria que o mundo tem esse problema das empresas familiares não conseguirem dar sequência quando o seu líder se vai. Então, pouco tempo dura e acaba falindo. Agora, o que esse projeto selecionou? 15 pessoas altamente qualificadas, com experiência profissional e treinou, formou e capacitou para eles serem membros do conselho dessas empresas familiares. Ou seja, você tem uma empresa familiar bem posicionada, precisa ter uma nova cultura dentro da empresa, o Cadeloscópio forma essas pessoas, gratuitamente. Então, essa mão de obra está disponível, ele é qualificado, ele foi adaptado para entender a cultura do nosso país, a cultura de negócios, porque são professores de grandes universidades voluntários. Então, bom, para preparar um estrangeiro para ser membro do conselho de uma empresa, ele passa por uma imersão profunda. São 3 meses de estudo. Eu ia perguntar quanto tempo de capacitação. Entre 3 e 4 meses de uma imersão profunda sobre legislação, postura empresarial, ética tributária, noções da parte jurídica. Ou seja, ele tem conhecimento, ele tem capacidade lá fora, mas ele precisa entender a nossa cultura de negócios. Para quando o empresário for contratá-lo, ele já tem uma noção de como funciona a questão empresarial, a postura empresarial do país. Então, você nota que nós temos desde o auxiliar até o membro do conselho de administração de uma empresa familiar. Ele é muito dinâmico o projeto. Teve um projeto também muito bonito ano passado, que foi o Jovem Menor Aprendiz, refugiado. São jovens de 16 a 22 anos, que saíram dos seus países. Bom, quem é pai sabe, eu sou pai também. Se você tiver que, entre você sacrificar a tua vida e de um filho, você manda o filho e você fica. Então, muitos deles estão aqui sozinhos, sem suas famílias. Então, esse projeto foi um projeto abraçado por uma grande instituição financeira, na área de seguros. Deu um treinamento para mais de 30 jovens, foi um treinamento de mais de 150 horas. Esse projeto já está sendo redesenhado para mais de 200 horas esse ano, e muitos desses jovens, já saíram empregados. Porque o jovem aprendiz precisa entender um pouco o idioma, a cultura, o que é seguro, o que é administração, o que é informática. Quer dizer, preparou esse jovem. E com uma coisa interessante, esses jovens estão espalhados no estado de São Paulo. Então, esse projeto foi executado em Santo Amaro, bem na parte final, próximo a Interlagos. Tinha jovens que vinham de Itaquera. Para quem não sabe, a distância é pelo menos 1h30, quase 2 horas de trem. O índice de falta era infinitamente inferior aos jovens brasileiros dentro do mesmo projeto. Estava separado o projeto, mas a média de ausência dos brasileiros é de 12% a 15%. Essa turma foi de 1%. Então, havia um interesse, porque era a oportunidade deles. É o começo, né? Exatamente. E isso é bom, porque o empresário olha muito isso, o engajamento. Então, agora, se ele está com vontade, se ele está se comprometendo, então ele vai se comprometer também com o meu negócio. Claro. Então, isso dá... É um reflexo, é um espelho, né? Eu queria saber, Vinícius, qual é o setor que mais contrata, que mais oferece oportunidade, que vocês acabaram tendo aí como setor
que está na ponta, né? Que mais Sim. contrata esses Hoje em dia, refugiados. o contratante maior mesmo é o ramo hoteleiro, principalmente pelos idiomas, né? Como essas pessoas elas têm influência em diversos idiomas, normalmente o setor hoteleiro é o que mais contrata hoje. Então a gente está com o setor hoteleiro, agora está com a farmácia, a gente está com a tecnologia e informação, mas o hoteleiro ainda é o nosso grande boom. É o carro-chefe. É o carro-chefe. E o que a gente só complementando um pouco desses projetos todos que nós falamos, em 2011 a gente tinha o pai de família, né? O refugiado pai de família. Hoje em dia a gente consegue tentar realocar esse profissional ou esse iniciante na vida profissional, desde os 14 anos como jovem aprendiz, até o Empoderando Refugiadas, que são normalmente mulheres que estão aqui sozinhas e com filho. Então, o que a gente faz com tudo isso, né? É tentar inserir esse jovem aqui dentro do Brasil. Normalmente, quando ele está desacompanhado, a gente tem um juiz da vara da infância e juventude que autoriza esse adolescente a fazer esse curso. E essa mulher que está aqui no Brasil também, de repente, refugiada e com filho, para poder empoderá-la, para que ela possa trabalhar em casa, para que ela possa fazer a costura dela. Então, hoje a gente consegue fazer com que desde esse refugiado que está aqui no Brasil, de 14 anos até 70 anos, se ele estiver aqui. Então, a gente consegue, essa massa como um todo, a gente tenta, pelo menos, inseri-la no mercado de trabalho brasileiro, né? Tentando quebrar esse paradigma de o que é o refúgio, né? Por que essas pessoas estão aqui. Bom, são muitos projetos, né, voltados para a mulher, para o jovem, enfim. E para quem ouviu não durante 11 meses, são mais de 215, 217 empresas, né, parceiras. Como é que foi chegar nesse número? Enfim. Olha, eu diria que dessas empresas que disseram não, 80% já estão engajadas e abrindo vagas. Já disseram sim? Sim, porque o tempo faz. Porque quando você... a primeira coisa que numa empresa, olha, não vou contratar porque havia um grande preconceito na cabeça das pessoas. Refugiado é foragido, foragido é bandido, bandido é refugiado. Esse desconhecimento te leva ao preconceito. Ao passo que você parar para pensar, falando, não, eu posso ser um refugiado. De repente a situação aqui está difícil, eu vou ter que ir embora. Vão me matar, estou sendo perseguido. Então, quer dizer, então você não veio porque quis. E esse preconceito foi se modificando. Depois, quebrado o preconceito, aí passa-se a discutir o quê? Bom, ok, já vi que o cara não é um refugiado, não é um bandido, já vi que ele não é um foragido, ele veio que teve que vir para salvar sua vida, salvar quando mandou seu filho para não morrer, alguma coisa parecida. O que eu posso fazer por ele? Contrate ele, abre uma vaga, experimenta o trabalho dele, deixe ele mostrar esse conhecimento, esse é o primeiro passo. Agora, claro que a gente sempre pede, não olha ele como assistencialismo, essa é uma palavra que a gente não nos agrada em nada. Ele tem que ganhar, receber dignamente, dar lucro e você, empresário, tem que ganhar. Todo mundo ganha. É um ganha-ganha. Como é para nós, quando nós contratamos um funcionário, ele tem que nos dar um resultado. Porque senão... João, você abordou a questão do preconceito, né? Eu queria saber de vocês que trabalham diretamente com eles, como é que está a questão do preconceito? Você ainda está muito longe de ser quebrado, né? Como é que as pessoas, como é que vocês veem essa dificuldade? Olha, nós somos um país com números muito pequenos de imigração. Nós temos fama de acolhedor. O Brasil, em 1900, ele tinha 7,6% de uma população estrangeira. Tinha mais estrangeiro no Brasil em 1900, com uma população de 30 milhões, do que hoje. Hoje tem 1.100.000. Tinha 1.700.000 em 1900. Então, nós somos um país fechado, mentalmente fechado. E isso faz com que, na dúvida, exerça o preconceito. Se nós tivéssemos continuado no intercâmbio cultural de mistura de cérebros, como existia em 1900, como existia em 1950. Em 1950 era 6,4% da população estrangeira. Então, nós tivemos grandes avanços. A nossa agricultura em 1900, o Parque Industrial em 1950, isso facilitava esse intercâmbio até para poder entender um refúgio melhor. Então, nesse período em que nós ficamos muito fechados para o mundo, então nós temos o intercâmbio do turismo.
mas ele não é um intercâmbio cultural de longo prazo. É na cultura de longo prazo que se entende, que se comunica, que se compreende, que consegue absorver o que está acontecendo com o mundo. Então, realmente houve uma grande melhoria nesse paradigma, nesse preconceito. Mas no início realmente era visível, até pelo desconhecimento. Porque é mais fácil eu te dizer não do que olhar para o meu próprio negócio e ver uma oportunidade. Com o tempo, as pessoas estão percebendo que, ok, ele teve que sair, ele está documentado, ele tem carteira de trabalho, ele tem todos os documentos legais para ser contratado, mas o meu preconceito não permitia parar para ver. Agora não, eu percebo que eu tenho pessoas capacitadas, eu tenho uma responsabilidade social de verdade, não em teoria, não é um projetinho que eu penduro na parede, eu tenho o interesse de acrescentar cultura ao meu próprio negócio. Então, aí sim, esse preconceito começa a ser quebrado em função de grandes discussões que estão ocorrendo. O mundo está discutindo o refúgio, o Brasil está discutindo o refúgio. Claro que o processo nosso é um pouco mais lento, até por não estarmos adaptados às coisas do mundo. Para se ter uma ideia do que eu estou dizendo, o Brasil, os países vizinhos nossos têm 5 vezes mais estrangeiros do que o Brasil. Se nós tivermos como referência América do Norte e Oceania, mais de 50 vezes mais. Aí fica a grande pergunta, será que o mundo está errado e o Brasil está certo? Claro que não. Então, esse intercâmbio o que precisa, importante. Além da conscientização, né, que acredito que um trabalho de conscientização é fundamental nesses casos, né, para essa quebra de preconceitos, mas o que precisa, o que falta no Brasil, assim, em termos de políticas públicas, enfim, o que precisa ser desenvolvido, ser trabalhado para melhorar esses números? Bom, são várias coisas que podem e devem ser melhoradas. Eu considero, primeiro, hoje a revalidação do diploma, não só do refugiado, mas do estrangeiro qualificado que vem ao Brasil. Dos 20 países mais desenvolvidos do mundo, o Brasil é o único país que não tem atratividade. Não tem projeto de atratividade. Por isso que os números são pequenos. Não tem como você crescer os números de intercâmbio de cérebros se você não é atrativo. Então, quando se fala do refugiado, o reconhecimento do diploma é pior ainda. Porque a maioria deles saiu com o lenço e sem o documento. Ou tinha o documento e não tinha o lenço. Então, a revalidação do diploma é um processo extremamente complicado. Quando se consegue alguns documentos, existiam taxas altíssimas para revalidar. Ainda bem que essas taxas foram dispensadas. Mas a análise da revalidação passa por um mundo acadêmico. Então, existem informações na nossa atividade que não tem no país deles. E existe atividade, reconhecimento lá que não temos aqui. Por exemplo, o engenheiro, se ele precisa estudar IED, ou Introdução na Economia, tem lá no país dele? Não. Por que não faz aptidão? Como faz workshop? A iniciativa privada é muito engraçada, né? Reúne, faz workshop, vamos detectando os teus talentos para ver onde nós podemos te encaixar. O governo não consegue, as universidades não conseguem fazer um teste de aptidão com ou refugiado ou com estrangeiro de alta qualificação para poder dizer, olha, claro que dentro da formação acadêmica do nosso país existem cadeiras que não tem no teu país, mas o reconhecimento tecnológico, o conhecimento de laboratório, o conhecimento acadêmico, você tem, o técnico, esse é o mais importante. Quando se fala de política pública, é isso que se espera das autoridades, que eles coloquem a mão na cabeça e percebam, nós temos pessoas qualificadas, nós temos pessoas disponíveis para o trabalho, que são os talentos invisíveis, está aí. Por que não aproveitar os talentos invisíveis? Já dei exemplos de países que aproveitam e sabem aproveitar, e países que se desenvolvem. Não só se desenvolve a cultura empresarial, mas desenvolve também a cultura de oportunidade da população. Nós não temos tantas referências internacionais. Nossas referências são muito locais. Então, nós achamos que a nossa referência local ela é perfeita. E, às vezes, ela não é. O intercâmbio te dá essa oportunidade. Em trabalho, em processo produtivo e pessoas também. Pessoas também. Então, o não aproveitamento do talento invisível, ele te joga para isso. Quantos talentos a gente tem? Quantos currículos tem cadastrados? Hoje a gente tem mais de 2.000 currículos, né?
cadastrados. O PAR hoje, na verdade, ele é o maior banco de dados do Brasil no termo de empregabilidade, de currículos de refugiados, né? Então, o PAR hoje ele consegue ceder alguns dados para estudos relativo à empregabilidade, com relação ao quanto a gente tem aqui, nível hierárquico, graduação, idiomas. Então nós temos um sistema dentro da Indoc, que é um sistema de RH, que a gente consegue colocar todas essas informações e compilar com relatórios gerenciais para que a gente possa entender o que a gente tem hoje, qual a quantidade de mulheres, quantidade de homens, faixa etária, grau de escolaridade, idiomas. Então hoje você consegue tudo que uma empresa precisa hoje, então a gente realmente faz essa ponte. É por isso que o trabalho da Giovana e da Marília é muito importante, porque elas conseguem fazer tudo isso, esse meio de campo, e ela consegue encontrar exatamente o que aquela empresa precisa e o que aquele refugiado precisa. Então é um trabalho extremamente gratificante, é um trabalho voluntário, nós todos somos voluntários, onde quem ganha é o refugiado, é o profissional refugiado, né? É o que a gente sempre diz, é o profissional refugiado. Então, é o que a gente tem. A gente não trabalha com quantidade, né? A gente trabalha com qualidade. Então, que a gente tenha 3, 4. Hoje, graças a Deus, nós temos 200 empresas. Mas a gente trata da mesma maneira quando tínhamos 2. Que foi por causa dessas 2 empresas que hoje a gente cresceu. Foram cases de sucesso que hoje essas empresas conseguiram. É o marketing boca a boca, né? Olha, minha empresa tem um refugiado, aí conversa com uma outra que tem um RH, e assim vai indo. Exatamente na rede hoteleira, a mesma coisa. Um hotel vai conversando com o outro, e na indústria farmacêutica a mesma coisa. Experiências, né? O que deu certo, principalmente com a rede, com o LinkedIn, quando a gente faz com talentos invisíveis, e as empresas vão se conversando no âmbito profissional. E é aí que a gente consegue mensurar o sucesso que é o projeto, que às vezes a gente nem tem muito. Saber o quão ele é um sucesso hoje no Brasil, principalmente em São Paulo, né? Então a gente consegue fazer um trabalho voluntário, que nem a empresa que vai se cadastrar com a gente, nem o refugiado, ninguém tem custo algum, tá? A gente não tem recursos financeiros, o recurso financeiro sai da Indoc, ele sai do centro de custo. Ele é totalmente financiado pela Indoc? Totalmente, 100%. Então no final do ano eu sento com o João, a gente tem um budget pequenininho, mas a gente tem um budget e a gente tem que trabalhar com aquilo, né? Então a gente não tem doações de dinheiro, a gente não tem doações de material, nada. Doe vagas, né? Pega essas pessoas e recoloque essa pessoa no mercado de trabalho, porque ela está recomeçando. Então é o nosso grande prêmio. Na verdade, não tem nada financeiro. Você vê a pessoa num trabalho, recomeçando a vida, recuperando dignidade, curando as dores, né, João? Enfim, é uma vida que se renova e que você sabe que teve teu dedo ali, tua mão, né? Acredito que a Giovana, de repente, já olhou uma pessoa que foi lá e falou, olha, eu acho que ela se enquadra em determinada empresa. Alguns cases de sucesso devem ter passado pela tua mão, né? Sim, às vezes nós recebemos pessoas ali na nossa frente que a gente já se olha e a Marília te fala, ó, aquela vaga é para essa pessoa, e deu certo. E a pessoa se recolocou na área de atuação dela anterior e a vida realmente recomeçou. É muito difícil, eles vêm com a família, com todo mundo e ficar desempregado, porque ninguém quer viver de assistencialismo, né? O Brasil tem uma das leis mais avançadas de refúgio do mundo, mas falta muito conhecimento, então isso gera muito preconceito. As empresas estão começando a conhecer o refúgio, saber quem é o refugiado, que eles são qualificados, que eles são aptos a trabalhar. E mais ainda, que eles podem trabalhar legalmente, porque muita empresa não sabe. Então, a gente vai vivendo essas histórias e vê que o núcleo familiar inteiro mudou. Por causa de um emprego, uma recolocação de sucesso na família. Você falou sobre essa questão de pode ou não trabalhar. Sobre toda essa questão de documentação e tal, o PAR também ajuda essas pessoas? Não, na realidade, a Acnur reconhece, a Caritas acolhe, a Polícia Federal e os órgãos brasileiros emitem os documentos e o PAR entra na empregabilidade, ou seja, só quem está em condições de estar trabalhando. Então, nós, quando oferecemos ao empresário, nós já avisamos ele, olha, essa pessoa tem carteira de trabalho, tem ou identidade ou protocolo do pedido de refúgio, quer dizer, ele está apto a começar, tem CPF,
Às vezes tem conta bancária. Abrir conta bancária no Brasil é uma história para refugiado que dá até medo, mas aí cabe às autoridades um dia acordarem e tratar o tema com seriedade. É muito complicado? Muito, muito, muito. É horrível. É como o reconhecimento de diploma. Essa é uma parte da política pública, porque abrir conta é só pegar um banco do Brasil e mandar abrir. Qual o problema? Né? Você já documentou, você já reconhece, você já deu o CPF. Então, abre a conta dele, porque de repente ele arruma um emprego, tem dificuldade de abrir a conta. Essas pessoas que estão empregadas, elas têm conta aberta? Sim. Pelas companhias, porque ela tem a conta salário, acaba tendo a conta salário. Mas se ele, por exemplo, ele vai montar uma MEI para trabalhar hoje em dia, aliás, seguramente vai haver grandes contratações e boas através das pequenas e médias empresas, do empreendedor. Mas como é que ele pode ser empreendedor se ele tem dificuldades, às vezes, de abrir contas? Então, essa parte pública que não funciona muito bem ainda. Isso precisa ser melhorado no Brasil. Precisa. Mas em relação à documentação, a Lei do Refúgio 9774 de 97, o refugiado ele chega aqui no aeroporto ou no porto, ele recebe um protocolo de refúgio solicitação de refúgio assim que ele chega na Polícia Federal. E esse protocolo dá direito a ele tirar o CPF e a carteira de trabalho. Então, com o protocolo, ele já tem direito a todos os documentos, direito de um cidadão brasileiro. O que limita ele é em relação à validação de diploma e a tirar o MEI CNPJ, porque isso é só para quem é refugiado reconhecido. E é aí que deveria mudar um pouco as políticas públicas, porque o processo de julgamento de uma solicitação de refúgio dura mais de 2 anos agora no Brasil. Então, para o refugiado, para o solicitante não ficar à margem da sociedade nesses 2 anos, essas políticas foram criadas, mas elas já estão sendo ultrapassadas. Eu só queria complementar um pouco o que a Giovana falou com relação à documentação, né? Existe o protocolo de RNE, que é um papel reciclado, né? É um papel bem simples. Para as empresas que forem contratar esses refugiados, esse documento é válido. Ele é válido. Ele é um papelzinho desse tamanho. Ele é uma folha de sulfite. É uma folha de sulfite agora, mas ela é válida, é um documento válido. Então ele não tem que ter a carteira de RNE plástico. Então ele tem aquela solicitação, com aquele documento, com a carteira profissional e com o CPF, ele está apto a trabalhar no regime CLT. Ou no regime CLT, ou no regime de freelance, ou qualquer outro meio de trabalho. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente, pela aula que vocês deram aqui pra gente e parabenizar pelo projeto maravilhoso. Muito obrigada. O senhor quer deixar umas considerações finais, seu João? Nós agradecemos e eu gostaria que o empresário refletisse, porque eu também sou empresário. Então, olhe para dentro do seu negócio e verifica o que você precisa acrescentar. Então, isso não é, insisto, um assistencialismo, isso é uma oportunidade auspiciosa dentro do teu próprio negócio. Observe, inclusive, as grandes companhias que estão abrindo vagas. Entre empresários é fácil essa comunicação. Por que você abriu vaga na tua companhia? Qual é o ganho que você está tendo? Qual é o exemplo? Isso serve para você multiplicar. Se está dando certo nessas grandes companhias, eu estou falando de grandes companhias, dá certo, e também médias, né? Também pode dar certo na tua companhia. Muito obrigado. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado. O programa Nossa Entidade de hoje termina aqui. Lembrando que você também pode rever essa entrevista no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.